Muitas vezes você quer pegar uma reversão, mas muitas vezes o gráfico faz uma conexão oposta. E o que que seria isso? Por exemplo, vou pegar uma reversão para compra, só que o gráfico ali já teve força de venda, já conseguiu conectar ali com o movimento da venda, já tem força de venda. Eu não vou conseguir operar para reversão nesse momento, porque o mercado tem força de venda. Mas como que eu vou fazer isso? Então, se você aqui é novo no canal, não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like e me siga lá no Instagram, @willtrader1. Lá eu posto resultados dos meus alunos e também tiro dúvida aí do pessoal. Então, aqui ó, como eu poderia pegar uma reversão aqui no gráfico? Basicamente, na leitura de expiração do preço, quem não sabe, a leitura de expiração do preço é basicamente quando alguma vela não consegue deixar pavio na parte do seu fechamento. Então aqui essa vela vermelha, se a gente for olhar, não deixa o pavio no seu fechamento, ou seja, temos a abertura da vela vermelha e o fechamento. No caso, não deixou o pavio na parte de cima, mas eu vou falar dele. Mas não deixou o pavio na parte de baixo, ou seja, não deixou o pavio na parte do seu fechamento. Então essa vela aqui é uma vela expirada. Toda vela que finalizar, então o fechamento dela não tiver pavio, é a vela expirada, a vela que não deixou pavio na parte do seu fechamento. Então aqui a gente já começa a ter uma leitura para operar comprado. E qual que tem que ser a leitura? Essa vela aqui, ela tem que romper as liquidez de venda. E como que eu vou saber que ela conseguiu romper a liquidez de venda? Liquidez de venda é todo o pavio do fechamento. Então, vela vermelha, o pavio do fechamento fica na parte de baixo. Temos aqui liquidez de venda. Aonde mais a gente tem? A gente tem liquidez de venda aqui atrás. A gente teve aqui? Não, não teve pavio, não teve liquidez. A gente teve aqui? Não, porque aqui é na vela de compra. Então, toda vela de venda, toda vez que a gente for observar a liquidez da venda, a gente tem que observar as velas vermelhas, o pavio na parte de baixo, o pavio do fechamento. Então, essa vela também não deixou liquidez, essa também não. Qual que é a próxima que deixou? Essa que teria deixado, mas como tá no gap, eu já vou falar um pouquinho sobre o gap. Nas próximas aulas eu posso me aprofundar mais. Mas é que teve gap, então essa vela não terminou assim. Essa vela terminou assim, ó, basicamente, ó, sem pavio, sem interesse, sem liquidez por conta do gap. Aqui deixou interesse, só que já foi rompido. Ou seja, toda a liquidez ele tende a ser rompida ou na próxima vela ou no futuro. Se não for rompida na próxima vela, ela vai vir buscar aqui no futuro. Então aqui, se a gente for observar, por exemplo, essa liquidez de venda aqui, ela foi buscada pela próxima vela. Então essa liquidez de venda foi trabalhada. Esse interesse vendedor foi buscado por essa vela. Então toda vez que a gente tiver interesse para ser buscado, ele vai vir buscar. Por exemplo, a gente teve esse interesse de venda, ele vai vir ser buscado aqui, ó. A gente teve interesse de venda, a gente tem aqui mais embaixo. Mas só que esse interesse de venda aqui, essa liquidez de venda, ela não vai ser trabalhada no momento, ela não vai ser buscada nesse momento. E como que eu sei disso? Por causa desse carinha aqui. Essa vela aqui é um segurança. Então toda vela verde que não deixa pavio na sua abertura, então é que eu falei, eu estava observando na parte do fechamento. Então toda vela vermelha que não deixa pavio no seu fechamento pode ser verde ou pode ser vermelha, mas aqui no caso, como foi uma vela vermelha, eu tenho que olhar a parte do seu fechamento, a parte de baixo dessa vela vermelha. Então aqui terminou expirar, terminou sem pavio, e agora eu vou olhar aqui para trás e identificar aonde tem liquidez de venda, como eu falei. Aqui a gente tem liquidez de venda, aqui a gente tem liquidez de venda, e essa vela conseguiu romper a última liquidez de venda que tem no momento. E como que eu vou saber que é a última? Sendo que mais para trás tem mais liquidez de venda aqui. Eu vou saber que essa liquidez de venda tem essa liquidez de venda, mas ela só vai ser trabalhada se não fosse por conta desse carinha aqui, que é um segurança. Então todo segurança é uma vela verde ou vermelha, no caso foi uma vela verde, que não deixa pavio na sua abertura. Então todo segurança é uma vela que não deixa pavio na parte da sua abertura, na parte de baixo, se for uma vela verde, e na parte de cima, se for uma vela vermelha, por exemplo aqui, ó, uma vela vermelha. Se ela não deixa pavio, ela é um segurança. Ela não deixou um pavio na parte da sua abertura. Então aqui, ó, essa vela verde é um segurança que dá liquidez de venda. Ela não vai buscar esse interesse do vendedor. Não vai vir mais trabalhar esse liquidez de venda, esse interesse do vendedor, porque o mercado aqui bloqueou. Então essa vela aqui é capaz de bloquear todas as liquidez de venda. Então decora aí. Toda vela verde que não deixa pavio na sua abertura, na parte de baixo, no caso, ela vai bloquear todo o interesse vendedor que estiver mais para trás do gráfico. Então, o único interesse vendedor que a gente tem aqui no momento é esse e esse daqui. Que esse daqui também, ó, não tem, não tem, não tem. Daqui tá no gap, esse aqui já foi trabalhado. E só sobrou esse daqui, porque esse aqui também já foi trabalhado. Então sobrou esse interesse de venda, sobrou esse interesse de venda, ele já conseguiu ser buscado. Se a gente for fazer uma marcação, ó, ele já foi conseguido romper com o corpo por essa vela vermelha aqui que terminou expirada. Então sempre tem que fazer isso. Se terminar a vela expirada, rompendo as últimas liquidez
a gente tem leitura muito forte para operar comprado. O único motivo que for ruim, porque ela fechou ali o preço para compra, fechou o interesse para compra também. Ela não deixou pavio. Lembra que eu falei? Se tiver a vela vermelha agora, no caso, a vela vermelha que não deixa pavio na sua abertura, ela também encerra a liquidez. Só que encerra a liquidez para compra agora. A verde vai encerrar da venda e a vermelha vai encerrar a liquidez de compra. No caso, essa vela aqui não deixou interesse, essa aqui também não deixou interesse, mas vamos supor se lá atrás tem interesse para ser buscado. Tem a vela verde aqui que deixou pavio, então deixou interesse a ser buscado. Quando a gente tiver leitura de compra, o mercado ele vai subir para buscar esse interesse. Então não importa as velas vermelhas, o que vai importar são as velas verdes que deixar interesse, deixar liquidez, deixar o pavio aqui do fechamento para ser buscado. Então aqui ele não vai ser buscado esse interesse de compra por causa dessa vela, também é um segurança. É a vela vermelha que não deixa pavio na sua abertura. Por isso que é importante ela deixar pavio. Porque se a gente tiver liquidez para o mercado trabalhar, se a gente tiver pavio da vela verde para ser buscado, a gente pode pegar a operação de compra. Então vamos resumir aqui. Essa vela terminou expirada, que ela terminou sem pavio. Tem que observar o gap também, no caso o gap não influenciou. O gap nada mais é esse espaço entre essa vela e essa vela, o fechamento e a abertura da vela atual. Então temos vela atual, temos a abertura dessa vela e temos o fechamento dessa vela. Se essa vela aqui, o fechamento dela não tiver alinhado aqui com a abertura dessa vela atual, tá errado, tem que corrigir ou fazer aqui um preenchimento. Nesse caso, não é uma correção, mas é um preenchimento, porque tem que preencher todo esse espaço que sobrou com a vela de cor vermelha. Ela terminou sim, sem pavio, que o gap não influenciou, mas ela jogou um pouquinho mais para baixo. E se a gente jogou um pouquinho mais para baixo, a gente observa também que essa vela aqui vermelha, se a gente olha aqui para trás, ela teve força de venda. Porque se a gente olhar para trás aqui, ó, aonde a gente tem domínio de venda? Domínio de venda a gente tem nessa vela aqui, porque a gente teve a reversão, toda a troca de cor, dá aqui o início à nova pernada. Então acabou essa pernada de compra e começou essa nova pernada de venda. Então toda vez que a gente tiver uma reversão, uma troca de cor, vai dar início a uma nova pernada. A gente pode pegar essa primeira vela após a reversão. Então, a gente marca o domínio na sua abertura da vela. Então marcamos aqui a abertura. E se a gente for ver, pelo gap ela conseguiu fazer a conexão. Ela tem força de venda que ela rompeu, ultrapassou a marcação de domínio. Então essa vela vermelha, toda vela vermelha que romper para baixo, o domínio de venda vai ter força de venda. Se romper para cima não tem força de venda não, tá? Porque se romper para cima, ele tá saindo do domínio de venda. Então para ter força, tem que romper para baixo. Então a vela vermelha tem que romper para baixo o domínio vendedor para ter força de venda. Então, ó, se você for observar, ela ficou aqui acima, mas por conta do gap, ela terminou aqui embaixo. A gente fez esse preenchimento. Essa vela terminou aqui em cima, só que a abertura dessa vela terminou um pouquinho mais embaixo. Então a gente vai fazer o que? Pega a abertura aqui e tudo que ficar aqui tá errado. Tem que fazer esse preenchimento aqui. Então preenche até chegar na marcação, até chegar na sua abertura. No caso eu marquei um pouquinho errado, ó, mas até chegar aqui, ó. Pronto, a gente fez esse preenchimento, então quer dizer que essa vela aqui, ó, ela conseguiu fazer uma conexão. Então teve força de venda. O que será conexão? Seria essa vela vermelha, tá com força de venda, porque ela conseguiu entrar para domínio vendedor. E por que domínio de venda? Porque a gente tem uma reversão, vela verde, vela vermelha, temos reversão. Identificamos aqui essa primeira vela da pernada. Não importa se a pernada tem uma vela, duas, três velas, que a gente vai pegar somente a primeira vela para identificar aqui o domínio vendedor. Então essa vela aqui foi capaz de romper, foi capaz de ultrapassar essa marcação de domínio de venda. Só que também a gente tem que observar se está válido ou não. Nesse caso, esse domínio de venda, quando a gente tem aqui, ó, uma operação de compra para fazer, por que operação de compra? Porque a leitura maior aqui, o gráfico apresentou leitura de compra. Terminou expirada, terminou sem liquidez para o mercado trabalhar, então ela não deixou pavio, ó. Se ela deixasse pavio aqui, seria interesse para o mercado buscar. Só que como ela terminou expirada, terminou sem pavio, o mercado não tem mais interesse para buscar. E se não tem interesse, a gente tem que observar também se a gente tem liquidez para venda para buscar. A gente teve essa liquidez de venda e essa liquidez de venda que já foi buscada pela essa vela aqui que terminou expirada. Tem uma liquidez de venda, tem aqui, tem mais para trás também. Só que essa liquidez de venda não vai ser trabalhada agora, a gente não vai usar elas agora. E como que eu sei disso? Por causa dessa vela verde aqui. Aí você vai perguntar para mim, ah, mas aqui teve vela verde também que não deixou pavio na sua abertura, então por que essa liquidez aqui lá foi buscada? Ela foi buscada simplesmente que ela conseguiu romper, ela teria essa liquidez para trabalhar. Ela conseguiu trabalhar essa liquidez e ainda por cima conseguiu romper essa daqui. Então, ainda por cima de bônus, ela rompeu essa liquidez. E quando ela rompe essa liquidez e também consegue romper aqui, ó, essa vela, ela conseguiu romper essa vela, essa velinha aqui vermelha,
conseguiu romper a abertura dessa segurança. Então toda vez que rompeu segurança ou com pavio ou com corpo, as liquidez de vendas vão ser trabalhadas. Então, por exemplo, a gente tem essa vela aqui, ó. Se tivesse alguma vela conseguir romper, sei lá, com pavio ou com corpo, então as liquidez de venda mais para trás, aí sim ela vai ser buscada. Mas se ela não conseguir ser tocada ainda, se ela não conseguiu romper ainda, aí você pode pegar aí acreditando que o mercado não tem mais interesse de venda e é um segurança verdadeiro. Então, segurança aqui, ó, a vela verde que não deixa pavio na sua abertura ou uma vela vermelha que não deixa pavio na sua abertura. Então, não temos mais interesse de venda para ser buscado, podemos pegar a compra, porque o mercado não deixou interesse, não deixou liquidez para ser trabalhada e mais para trás aqui, a gente também não tem interesse por causa desse segurança. Então, toda a liquidez de venda que tiver atrás dessa vela não vai ser mais buscado. Então pronto, leitura muito forte para comprado. Só que vamos avançar um pouquinho mais. Isso aqui é o básico do básico para você poder pegar uma reversão, que é o mercado não deixou interesse, o mercado não tem mais liquidez para buscar, a gente pode pegar a operação de compra. Só que não é só isso, tem que colocar mais confluência, que só isso é muito básico, só isso você não consegue ter uma análise mais fundamentada. Então se colocar mais confluência. E o que seria isso? É eu ler o gráfico por completo, eu saber todo o contexto do gráfico para eu evitar de tomar loss. Aí você vai perguntar para mim, ah, mas eu sou iniciante, eu preciso saber tudo isso? De princípio não, de princípio você tem que saber os motivos básicos do preço, se ele pode reverter, se ele pode continuar, que ele vai te dar um caminho certo para você poder trilhar. Mas sim, tem que saber todo o contexto, não importa se você for iniciante, porque você tem que fazer uma leitura profissional do gráfico e não pode ser amador. Se você quer tirar dinheiro desse mercado, você não pode operar somente uma coisinha ali e achar que você vai conseguir ganhos consistentes, porque não vai. Então, para ter ganhos sólidos, você tem que saber ter a leitura completa do gráfico. E é isso que eu ensino para todos os meus alunos. E caso você tiver interesse, é só você clicar no primeiro link da descrição. Tem 3 opções ali para você ter acesso. A primeira opção é o treinamento mais 7 dias no meu suporte. Então, durante 7 dias eu vou estar te acompanhando. A segunda opção, treinamento, mais 20 dias do meu suporte, então você vai ter 20 dias aí do meu acompanhamento mais o curso. E a terceira opção, a melhor, é o treinamento mais 60 dias do meu acompanhamento, 60 dias aí do meu suporte, mais um e-book gratuito, é o e-book apenas um setup para você começar a aprender e começar aqui a ler o gráfico de uma forma profissional e tirar os seus primeiros lucros, obviamente, sem saber ler o contexto por completo. Então ali, somente com o e-book, apenas um setup, você vai conseguir observar os seus primeiros gatilhos de entrada para você conseguir tirar um bom lucro no mercado. É obviamente não é sólido, porque você não sabe o contexto por completo. Então a terceira opção é a melhor de todas, você pode adquirir, porque é o treinamento completo, mais 60 dias do meu acompanhamento, porque é dentro desses 60 dias que eu vou dar o suporte e vou ver o que está errando, ver o que está acertando e vou te passar o feedback, vou te passar tudo ali que você tem que saber, tudo certinho, o que está errando, o que você tem que melhorar e também vai ter acesso aí de bônus o e-book. Então vamos continuar aqui, ó. Ter a leitura completa do gráfico, o que a gente tem que ver também? A gente tem que observar se tem liquidez para o mercado trabalhar para compra. Porque toda vez que a gente vai operar comprado, o mercado tem que deixar liquidez para compra. Se a gente for operar vendido, o mercado tem que deixar liquidez para venda. Então aqui a gente observa que para venda não tem liquidez mais, não tem mais interesse. Então a gente pode ter uma leitura para começar a operar comprado. E para operar comprado, o mercado também precisa deixar liquidez, precisa deixar interesse para compra. Senão fica numa indecisão. No caso aqui, formou uma indecisão. Já que o mercado não deixou interesse de venda, que terminou expirado, e também não deixou interesse de compra para ser trabalhado. Ela terminou com segurança também, terminou sem pavio na parte da sua abertura. Mas vamos supor aqui que ela terminou com pavio. Vamos lá. Vamos supor aqui que o preço não está fechado para compra, ele tem interesse para compra e vamos supor aqui que tem interesse aqui para ser buscado. Então, se tem interesse para ser buscado, o mercado aqui fechou aqui, ó, não tem mais interesse para ser buscado na venda, mas tem interesse para ser buscado na compra, aí você pode pegar uma operação de compra desde que essa vela aqui, essa vela vermelha, não consiga fazer conexão com o domínio vendedor. Então aqui a gente tem domínio de venda, que a gente olhou aqui para trás, identificou o primeiro domínio de venda. O primeiro não, tem que ser o último, na verdade. Identificou o último domínio de venda que ela conseguiu conectar. No caso, a gente tem mais domínio de venda aqui embaixo, só que ela não conseguiu romper essa marcação, não conseguiu ultrapassar. Então aqui, esse domínio de venda aqui, ela não conseguiu ultrapassar, mas aqui ela conseguiu. Então, por conta do gap, ó, ela conseguiu sim ultrapassar essa marcação. Teve força de venda, só que como eu falei, tem que observar se esse domínio está válido ou não. Se ele não tiver válido para você operar, aquele não teve força de venda, aqui é uma força falsa. E como a gente descobre isso? Basicamente por isso, ó. Esse pavio, se a gente for identificar, esse pavio tocou em simetria com o domínio vendedor. Então aqui na verdade não teve força de mercado. Então na verdade, aqui sim tem um domínio de venda, só que ele já conseguiu travar um pavio. Pode ser pavio ou corpo, se houver um travamento no domínio, na sua marcação, quer dizer que esse domínio está inválido,
para você ter uma conexão verdadeira. Então essa conexão com a venda, essa força de venda é uma conexão falsa. Então sim, você pode operar comprado tranquilamente aqui. E esse é o motivo que você pode estar perdendo algumas operações. Muitas das vezes pegou aqui uma inspiração do preço, vou operar para reversão do movimento aqui. Só que também o mercado falou que fez conexão, porque toda hora o Will falou para mim: "Ah, mas se o mercado faz uma conexão oposta, eu quero operar com compra aqui e o mercado já faz conexão com a venda, eu já tenho que ficar esperto, não posso operar, porque o mercado já tem força de venda e não adianta eu operar comprado". Mas aqui é o único cenário que você pode pegar. E por que eu posso pegar? Porque mesmo tendo força de venda, esse domínio está inválido. Esse domínio não vale mais para você ter força de venda. Então aqui não teve força de venda verdadeira. Porque esse domínio de venda já está inválido, já tocou um pavio. Também se travasse um corpo, também estaria inválido. Então esse é o único cenário que você pode pegar, mesmo fazendo conexão. Porque essa conexão é falsa, porque já houve um travamento ou de pavio ou de corpo tocando no seu domínio, tocando na sua marcação aqui. Então essa operação de compra aqui, você pode pegar, ainda mais colocando confluência que a vela de força, por exemplo. Essa vela verde aqui, que é o segurança, consegue romper essa pernada de venda por completa e consegue dar uma continuação, a gente sabe que é uma vela de força. Como não deu continuação, não é uma vela de força. Então a gente tem uma leitura a menos. Se fosse vela de força, teria uma leitura a mais, teria mais confluência para a sua operação. Mas pegar essa compra aqui, já pode pegar, porque essa conexão é a força de venda inválida. Essa força de venda aqui não teve nenhuma força não, porque já conseguiu fazer um travamento de pavio ou de corpo na sua marcação de domínio. Mas como eu falei, você não poderia pegar essa operação de compra somente porque ela não deixou aqui interesse para ser trabalhada. Então meio que ficou indeciso no mercado. Mas só para tirar sua dúvida, toda vez que a gente tem leitura para reversão, a gente tem uma inspiração do preço, mas o mercado aqui já faz um domínio inválido, mesmo fazendo essa conexão aqui com a venda, essa conexão é uma conexão falsa, você pode sim pegar a compra tranquilamente. Porque lembra que eu falei? Toda vez que for pegar uma compra, observe se não tem conexão oposta. No caso que teria conexão com a venda, só que essa conexão com a venda é uma conexão falsa. Ela já conseguiu fazer aqui, ó, um travamento de pavio, já tocou aqui um pavio ou um corpo em simetria aqui com a sua marcação de domínio. Então é basicamente isso. Se você quer operar uma reversão e o mercado faz a conexão oposta, não pode pegar. Mas se você pode pegar sim, se essa conexão oposta, o domínio estiver inválido. Hoje passo uma dica a mais para você poder pegar a superação com mais facilidade, mais tranquilidade. Porque muitas das vezes você vai pegar uma reversão, essa reversão já faz conexão ali. Ou vou operar comprado, já teve força de venda. Então tem que observar isso, se o domínio está válido ou se o domínio está inválido. No caso está inválido, você pode pegar tranquilamente a sua operação de reversão, que vai dar uma vitória bem bonita para você. Obviamente tem que observar todo o contexto também. Então é isso que você tem que fazer, observar todo o contexto. É isso que vai te trazer resultados sólidos, resultados a longo prazo. Então se você gostou dessa aula, a palavra-chave desse vídeo é conexão inválida. Comenta conexão inválida, que eu vou saber que você ficou até o final desse vídeo e adquiriu todo o conteúdo aqui por completo. Então clica nessa próxima aula que tá aparecendo aqui para você, que eu vou estar te esperando lá. Bora pra próxima aula e tamo junto.